Fala galera, beleza? Professor Thiago aqui para mais uma videoaula hoje sobre declaração de variáveis em PHP. Bom, eu estou aqui com o meu Visual Code aberto e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser minimizar ele. Eu comecei a organizar um pouco os meus materiais aqui e eu criei uma pastinha chamada Aulas PHP. E aqui eu vou criar minha aula de hoje. Vai ser variáveis. Certo? Vou vir aqui no Visual Code, no explorador de arquivos, vou abrir a pasta, área de trabalho, aulas PHP, variáveis, selecionar. Legal, estou com a minha pasta aberta aqui, selecionei a minha área de trabalho, vou criar o primeiro arquivo. Vou colocar aqui variáveis locais. .php. Repara que eu não usei nenhum tipo de caractere especial para criar o nome do arquivo e separei o espaço com underline, tá? É uma boa prática fazer isso. Então tá aqui meu arquivo criado. Como é um arquivo PHP, a primeira coisa que eu tenho que fazer é iniciar com a tag do PHP. Sinal de menor, interrogação, PHP. Fecho aqui. Se eu fosse misturar código PHP com código HTML, eu precisaria fechar essa tag assim. Como esse meu arquivo ele vai conter apenas código PHP, eu não preciso fechar aqui, tá? Então, como que a gente declara uma variável em PHP? Se você está vindo de outras linguagens de programação, você sabe que você precisa definir o tipo da variável, o nome dela e até mesmo inicializá-la. No PHP, a única coisa que a gente tem que fazer para criar uma variável é colocar o cifrão e o nome da variável. Por exemplo, idade. Ele está me ticando de vermelho porque ele está pedindo ponto e vírgula no final. Ele está colocando essa bolinha no nome do arquivo, no lugar do fechar e aqui, porque não está salvo. Se eu apertar o Ctrl S, ele salva e resolve o meu problema aqui. Bom, vamos a algumas considerações sobre as variáveis em PHP. Eu tenho alguns tipos de variáveis, né? Eu tenho locais, globais e superglobais. Vamos falar um pouquinho delas aqui a grosso modo, tá? O que é uma variável local? Uma variável local é uma variável que está dentro de uma função, por exemplo. A gente vai aprender a declarar funções no PHP. Todas as variáveis que eu declaro dentro de uma função, elas são variáveis locais. As variáveis globais é essa minha variável aqui. Por que ela é chamada de variável global? No meu arquivo PHP, a gente chama de script PHP. Ele pode ter lá 1000 linhas, né? Dessas 1000 linhas, essa variável fica acessível nas linhas abaixo da onde ela foi declarada. Aqui em cima, eu não sei quem é a variável idade. Da linha 10 para baixo, eu já sei quem é a variável idade, porque ela foi criada aqui. Nas variáveis superglobais, a gente vai trabalhar muito com elas. Elas são variáveis que ficam disponíveis na aplicação toda. O que é a aplicação toda? Esse meu projetinho ele tem um arquivo. E se eu tivesse um projeto que tem 100 arquivos? Sim, a variável global ela ficaria disponível para esses 100 arquivos. Professor, me dá um exemplo de variável global. Uma variável de sessão de usuário. O usuário entra num sistema que ele tem que fazer um login para entrar. Quando ele faz o login, ele deve fazer o login numa página chamada login. É criado para ele, naquele momento, uma ID de usuário na sessão, uma ID de sessão. Essa ID ela fica disponível em toda a aplicação.
Por isso que a gente chama de variável superglobal, porque além de estar disponível naquele arquivo, também fica disponível para todos os outros arquivos. Legal. Agora aqui a nossa variável idade. Como que eu faço a atribuição de valor numa variável? Igual 10. Sim, funcionou. Eu atribuí o valor nessa variável. E uma das coisas curiosas das linguagens de script, né, como PHP, JavaScript, é que é possível fazer uma coisa dessa daqui, ó. Se você está vindo de C Sharp, de Java, de C, você vai achar isso relativamente estranho, porque inicialmente eu criei a variável idade recebendo um valor inteiro, 10. Aí, linhas depois, muito tempo depois, muita coisa aconteceu nesse meio termo aqui, e embaixo eu decidi que ela vai receber um valor de string. Muita gente zoa até o PHP, né, por essa característica que a gente chama de tipagem dinâmica. E a gente tem que tomar muito cuidado quando está programando para não criar esse tipo de coisa, porque nem sempre isso é legal, nem sempre isso é o ideal. E que tipo de dado que as variáveis em PHP suportam, professor? Suportam os tipos que você já deve ter ouvido falar se você já programou, né? Que são strings, que são letras, números, né? Caracteres, números inteiros, números de ponto flutuante, booleanos. O que é o booleano? É o famoso true or false. Verdadeiro ou falso. Tenho variáveis do tipo object, que são variáveis de objeto. Então, todos os tipos de variável que são comuns às linguagens de programação também estão disponíveis aqui. Lembrando que o PHP é uma linguagem derivada da linguagem C++. Então, tem muitas características em comum e, claro, muito da sintaxe em comum também. Tudo bem? O que eu posso fazer com as variáveis? Bom, eu posso atribuir valores. Então, vou dar uma mudadinha nisso aqui. Vou colocar... Não vou colocar número 1 não, vai ficar confuso. Vou colocar primeiro número igual a 100. Eu vou criar outra variável. Segundo número igual a 100. E aí eu vou criar aqui, ó, resultado. Essa minha variável resultado, ela vai receber o resultado de uma expressão. Qual que vai ser a minha expressão? Vou somar esse número com esse. Muito bem. Professor, como que eu faço para mostrar o resultado disso? A gente vai usar uma função do PHP chamada echo. Echo, resultado. Sempre ponto e vírgula no final. Ó, Thiago, eu não estou convencido, eu quero ver isso aí funcionando. Como que eu faço para ver funcionando? A gente vem aqui, Ctrl aspas, vou inicializar o meu servidor do PHP. Então, php-s localhost 8000. Você já deve ter visto a videoaula de instalação do PHP. E se você não viu, veja, que é pré-requisito para esta. Servidor startado, está aqui, né? Vou apertar Ctrl, clicar aqui, ele vai me abrir o navegador. A gente vai conseguir ver o resultado. Eita, por que aconteceu isso? Vamos lá, uma explicação interessante. Vamos explicar desde o começo. Quando eu starto o servidor em PHP, eu estou iniciando o servidor e ele dá essa informação aqui, ó, document root está no endereço que a gente foi lá no começo e abriu a pasta. Daí a importância de utilizar o abrir pastas, sempre. Quando eu cliquei aqui, ele não está me direcionando especificamente para esse arquivo, ele está me redirecionando para a raiz da pasta. E para poder funcionar, aparecer alguma coisa, eu deveria ter um arquivo chamado index.html aqui, e eu não criei esse arquivo. Então, quando eu coloco só o endereço
seguido da barra, ele procura na raiz do servidor o arquivo chamado index.html. Como eu não tenho esse arquivo aqui, eu preciso vir e colocar o nome do meu arquivo específico. Opa! Variáveis locais. Agora apareceu, ó, o resultado da minha soma, né? Então, atribuí para o primeiro número 100, para o segundo número também 100, realizei a soma dos dois e apareceu aqui. A gente usa o comando echo para quê? Para a gente poder mostrar o resultado de alguma expressão. A gente usa isso em alguns locais que a gente pode falar, entre aspas, normais, né? Para poder mostrar o valor da variável. Só que a gente tem que pensar uma coisa um pouquinho diferente. Nós somos desenvolvedores, a gente quer saber um pouco mais do valor da variável. A gente quer saber, por exemplo, o tipo de dado que estava dentro dessa variável. Então, eu tenho um recurso no PHP que é extremamente útil para fazer debug, chamado vardump. No vardump, eu consigo ver, além do valor da variável, o tipo dela. Reparem que eu realizei a edição aqui no arquivo, eu salvei. Eu não preciso startar o servidor de novo, ele já está startado. Como é linguagem de script, basta eu vir aqui e atualizar. Perceba que ele mudou a informação aqui, ele está me mostrando uns dados a mais. Ó. Ele está mostrando que a variável é do tipo int. E aqui dentro ele mostra o valor 200. Vamos fazer um teste agora para uma string. Eu vou mudar um pouquinho isso aqui. Eu vou dar um echo. Eu vou fazer uma coisa que todo mundo odeia, que é misturar HTML com PHP. Eu vou mandar exibir uma linha para a gente separar as coisas. E aqui eu vou criar outra variável, uma variável chamada nome. Eu vou colocar o meu nome dentro. Ponto e vírgula. E eu vou dar um vardump nessa variável. Vou salvar. Saiu a bolinha. Volto aqui no navegador e atualizo. A linha horizontal, que foi feita pelo HR. E aqui, ó, ele está me dando a saída do que é a minha variável nome. O que está tendo aqui? Ó? Eu dei o vardump em nome. Qual que é o valor? O valor é Thiago. De que tipo que é? É uma string. Quantos caracteres tem nessa string? 5 caracteres. Legal, beleza. Professor, entendi como funciona a declaração de variáveis no PHP e entendi esse macete do vardump. Tem mais alguma coisa que eu tenho que observar aqui na aula agora? Sim, tem. A gente tem que observar que eu coloquei um nome no arquivo e não é exatamente disso que está se tratando o arquivo. Eu preciso renomear isso daqui, né? Como que eu faço para renomear um arquivo dentro do Studio Code? Botão direito. Vou em renomear. Se o arquivo estiver selecionado, dá certo a tecla F2 também. Mas eu vou aqui com o mouse que vocês conseguem ver. Então eu vou colocar aqui, ao invés de variáveis locais, variáveis globais. Enter. Legal, mudou o nome do arquivo. Agora olha só que interessante. Se eu voltar aqui no servidor e dar um atualizar, ele deu o erro de not found, porque eu mudei o nome do arquivo. Então eu preciso vir aqui e corrigir. Ah, agora voltou a ser o que era. Legal, né? Eu vou estender um pouquinho mais essa videoaula e eu vou trabalhar um pouquinho com variáveis globais agora. Então eu vou vir aqui, novo arquivo, variáveis superglobais, perdão, superglobais.php. Como é um arquivo PHP, eu faço o mesmo esquema, preciso vir aqui e abrir a tag do PHP. E a nossa brincadeira fica um pouquinho mais divertida agora, ó. Porque eu vou criar uma variável nome que vai receber o valor de uma variável superglobal do tipo get. E eu vou chamar ela de parâmetro 1.
Um nome totalmente não amigável, né? E aqui eu vou criar uma variável idade, que ela também vai receber um parâmetro do tipo get, chamado, adivinha? Parâmetro 2. Nossa, que nome maravilhoso, né? E olha só, eu vou criar uma variável chamada frase, e ela vai ter o seguinte: olá, meu nome é espaço. Vou colocar um pontinho aqui, porque eu estou usando um operador chamado concatenação. O que o operador de concatenação faz? Ele junta o conteúdo da minha string com o conteúdo da variável. Só que eu não estou satisfeito ainda. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui e eu vou aumentar essa frase. Eu vou concatenar um pouquinho mais. Por que eu coloquei o ponto e o igual? O que significa isso? Significa que eu estou pegando tudo que já existe na variável frase e juntando com o que eu vou colocar aqui na frente. E tenho, vamos concatenar com idade, concatena, anos. Muito bem. Como que eu faço para mostrar essa frase? Echo frase. Nossa, vamos ver o que vai acontecer agora, hein? Vamos ver. Vou vir aqui, criar uma nova abinha. Localhost 8000. Só que no lugar de variáveis globais, eu vou colocar super globais.php. Agora é o pulo do gato. Eu chamei aqui a variável superglobal get. O que significa? Na variável superglobal get, eu estou passando parâmetros aqui na barra de endereço do navegador. Eu estou passando parâmetros get. A gente chama isso aqui de query string. Como que funciona a query string? Vamos desossar o endereço que está aqui na barra do navegador. Isso daqui é o endereço de onde o servidor está funcionando. Isso daqui é a porta do processo do PHP dentro do servidor. A barra separa o endereço do servidor do arquivo que eu estou trabalhando. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o ponto de interrogação, que vai separar a minha query string, que vem aqui, né, do lado direito, do nome do arquivo. A minha query string começa com parâmetro 1. Meu parâmetro 1 eu quero que seja o nome. Então, Thiago. Só que eu também preciso passar o parâmetro 2. Então, eu vou colocar um e-comercial, parâmetro 2 igual a 30. Então, veja bem, o que eu estou fazendo? Eu estou passando dois parâmetros na minha query string, e é o esquema de chave-valor. Chave parâmetro 1 contém o valor Thiago. Chave parâmetro 2 contém o valor 30. Vamos dar o Enter e ver o que acontece. Eu digitei alguma coisa errada, né? Parâmetro 2 e aqui está Papamara. Vixe, nem sei o que eu fiz aqui. Vamos aproveitar esse erro meu para explicar como que o PHP determina alguns erros. Aqui ele está dando um notice. O que é um notice? É um aviso. Vamos traduzir do inglês. Índice indefinido. Parâmetro 2. Aonde que está indefinido? No arquivo variáveis superglobais, na linha 5. Quando eu paro para olhar, é exatamente onde eu cometi o erro. Então eu vou corrigir isso aqui para 2. Muito bem. Volto aqui, salvei o arquivo. É muito importante a gente lembrar de salvar. Muitos alunos às vezes estão lá penando, é porque esqueceram de salvar o arquivo e vir aqui atualizar. Muito bem, ó. Utilizando a variável superglobal,
Passei 2 parâmetros de query string e consegui recuperar eles aqui. Ó. Meu nome é Thiago e tenho 30 anos. Maravilha, feito. Funcionou a variável superglobal? Funcionou do jeito mais fácil possível. Só que eu não fiz ainda tratamento de erros, né? Então, venho aqui, ó. Essa parte aqui do endereço do navegador é uma coisa que o usuário consegue manipular, ele consegue mexer nisso daqui. Na próxima videoaula a gente vai ter que tratar um pouquinho desses erros. Então, aguenta aí que logo eu publico uma próxima videoaula, a gente trata faz o tratamento de entrada de valores em variáveis. Nessa videoaula era isso, eu queria mostrar como a gente declara variáveis globais e superglobais em PHP. Obrigado e até a próxima.